Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sala virtual de estudo do IGESE, com os nossos parceiros da Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade, o Centro Espírita Chico Xavier, o Rádio Portal da Luz e TV Goiás Espírita, estudando a obra, né, das causas primárias, com o nosso querido amigo e professor Otacílio Rangel. Boa noite, professor. Boa noite, Ana. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos os nossos amigos que já estão aqui conosco. É sempre uma alegria a gente estar juntos, buscando fazer um trabalho de treinamento com o nosso pensamento, com os nossos sentimentos, na busca de conhecimentos e valores que vão enriquecendo o nosso ser espiritual, né, e fazendo a gente lentamente cumprir aqueles dois desígnios que o Espírito Verdade coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Consolador. Espírita, amai-vos e instruí-vos. Então, nós estamos aqui nos instruindo, mas também estamos aprendendo a nos amar, porque nós estamos fazendo aqui um grupo grande de pessoas, não é, que estão se afinizando, estamos todos nos afinizando uns com os outros, através do pensamento comum. Isso é muito gratificante. É verdade, professor. É verdade, a gente vê isso aqui nos comentários, logo bem antes de começar, um pouquinho antes de começar, a gente já vê, né, os nossos amigos se confraternizando, né? Tão gostoso isso, né? É muito bom. Apostos, aguardando o estudo. É muito bom, é muito gostoso. Daqui a pouco nós vamos estar colocando aí todos eles aí, os boa noites, né? Enfim, essa confraternização gostosa que fica aqui. É Então isso mesmo. vamos iniciar com uma prece, professor? Vamos buscar as forças divinas para todos nós. Vamos pensar em Deus e hoje nós vamos estudar um pouco, falarmos um pouco sobre Deus, que nos parece tão, não é, inalcançável, mas não é verdade. Porque Deus, como preenche com a sua presença, com a seu pensamento, o universo inteiro, nós estamos mergulhados nesse pensamento de Deus, no hálito divino, na força cósmica que representa a expressão de Deus em todos os pontos do universo. E certamente também na Terra e em todos nós. Querido Pai Celestial, estamos aqui, Senhor, um grupo de pessoas, teus filhos, reunidos, Senhor, como uma família, fazendo o esforço de aprendermos sobre nós mesmos, sobre a espiritualidade, sobre a nossa relação contigo, Pai Celestial, para entendermos melhor o significado profundo de nós próprios, da nossa vida e das realizações que todos nós precisamos dar conta, como um processo natural de aprendizado, de evolução, caminhando, Senhor, na integração nossa contigo. Abençoa-nos, Senhor, faça o nosso coração vibrar em frequências mais altas, faça o nosso pensamento voar mais longe, buscando a tua presença mais íntima conosco. Permita que possamos, junto com esse Espírito generoso, Jesus, que cuida de todos nós, caminharmos como um grupo de pessoas, ainda através dos desertos das nossas ignorâncias, como foi simbolicamente feito pelo povo hebreu, caminhando no deserto, em busca de um lugar onde pudessem se estabelecer, criar vínculos,
e aprender com profundidade os valores da vida. Assim somos nós, Senhor. Estamos ainda vivendo nesse planeta cheio de provas, de expiações, de incompreensões humanas, mas nós que aqui estamos reunidos, já entendemos as razões de todas essas coisas, Senhor, e trabalhamos contigo pela nossa melhoria, pela melhoria do nosso planeta, para que possamos ser uma família feliz. Abençoe-nos, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. E hoje nós vamos dar início, né, professor, na parte 1, intitulada de Deus, né? Isto. Vamos aprender um pouco mais, né, sobre Deus, sobre as coisas do universo. É isso. Posso colocar o livro, professor? Pode, vamos lá. Então, hoje nós vamos entrar no conceito, né, de Deus. Há pessoas que falam assim, que é muito difícil pensar em Deus. Eu não penso em Deus, não. Eu procuro sentir Deus. Porque Deus é tão grande que não cabe na nossa cabeça. Mas isso não é bem verdade. Nós precisamos aprender a pensar em Deus do jeito que os espíritos bondosos nos ajudam na doutrina espírita. Porque o conceito de Deus em todas as religiões ainda é um Deus quase humano, vamos dizer assim, né? Antropológico, um Deus que tem a forma antropomórfica, porque nós não sabemos pensar num ser sem fazer uma imagem dele. Quando eu penso, por exemplo, num filho meu, eu faço a imagem dele, não é? Mas quando eu penso num bisavô meu que eu não conheci, não tenho fotografia, eu tenho que pensar num ser que não tem imagem, não é? Nós que aprendemos que a vida continua, que o espírito é imortal, sabemos que todos os nossos parentes que já foram para o mundo espiritual e aqueles mesmo que a gente não conheceu, são espíritos relacionados conosco de alguma forma e fazem parte da nossa vida afetiva. A gente não tem jeito de não pensar nos nossos bisavós sem terem conhecidos, sem pensar gostando deles, porque faz parte do nosso eu de alguma maneira. Mas a gente não sabe pensar na imagem deles, porque a gente não conheceu essa imagem. Então, a gente tem que aprender a pensar em Deus sem fazer imagem. Isso é muito difícil para nós, porque nós somos ainda muito sensoriais. Nós expressamos as nossas coisas através das impressões dos nossos sentidos. E os nossos sentidos são muito materiais ainda. Então, é difícil. Então, veja que cada um de nós tem uma maneira própria de pensar em Deus. Cada um de nós faz um modelo para isso. Então, quando Kardec, não é, começa a conversar com os espíritos e descobrir a realidade espiritual, e ele vê que a doutrina, o aprendizado que a gente pode tirar dessa experiência de convívio com os espíritos através dos recursos da mediunidade, que esse aprendizado podia nos enriquecer profundamente numa série de conceitos que a gente tem dificuldade de pensar. Então, ele foi elaborando perguntas e respostas, buscando as respostas com os espíritos, e passando essas perguntas uma vez, duas vezes, três vezes, para diferentes espíritos, através de diferentes médiums, e acabou constituindo para nós essa obra maravilhosa que marca uma época na história da humanidade, que é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um marco. Vocês podem apostar nisso daqui 100, 200, 500, 1000 anos, nós vamos lembrar do Livro dos Espíritos como um marco de inauguração da fase espiritual do nosso planeta. Porque até então,
a gente tem uma visão muito curta e muito deformada e muito imaginativa, não é, do mundo espiritual. Então, com a doutrina espírita, a gente está aprendendo sobre o mundo espiritual. E só da gente saber que a gente é um espírito imortal, que esse corpinho meu vai morrer, mas eu vou continuar vivo, que aquela experiência descrita pelos evangelhos de que Jesus morreu ali na cruz, mas ela apareceu para os discípulos muitas vezes depois, mostrando que a vida continua. Isso criou para nós, e cria atualmente com muito mais força, não é? Essa coerência de pensamentos num conceito de vida muito mais amplo, muito mais transcendente aos pequenos problemas da vida material, que são problemas pequenos quando a gente entende que a gente, daqui a 1 milhão de anos, daqui a 1 bilhão de anos, daqui sempre, nós seremos nós mesmos. Nós somos imortais. Quer dizer, esse conceito é um conceito que abre portas surpreendentes para nós. E graças a esse tipo de experienciação, Kardec, então, foi entrando em questões fundamentais para a nossa vida. E ele começa, depois de organizar todas essas perguntas e respostas, e dar uma estrutura para elas, organizando didaticamente, como ele muito bem fez, ele começa com a primeira pergunta, que é uma pergunta, não é, que todo mundo faz, mas faz de maneira errada. A gente pergunta, quem é Deus? Não é? Nós estamos sempre pensando quem, porque a gente está fazendo um modelo de nós mesmos. Mas Kardec muda isso, ele pergunta que é Deus, que coisa é Deus. Então, Kardec, quando faz essa pergunta, ele não quer pensar como é Deus. Ele está querendo saber que definição, que conceituação que os espíritos, que têm uma visão espiritual muito mais aguda do que nós, porque são espíritos mais adiantados, mais evoluídos, muito mais evoluídos que nós, que pensamento eles têm sobre isso? E os espíritos, então, respondem para a gente, não é? Que é Deus de uma maneira muito simples, mas muito profunda. Porque responde assim: Deus é inteligência suprema do universo e é causa primária de todas as coisas. Então, quando os espíritos definem Deus, não é, ou conceituam Deus, com essas duas frases, inteligência suprema e causa primária, eles estão resumindo, não é, um conceito que a gente já tinha atrás, mas que a gente não apreendeu de uma maneira contundente, no sentido de que a gente tem que modificar o nosso pensamento com relação a Deus. Primeiro, que Deus criou tudo. A gente tem um pensamento que Deus criou tudo. Esse pensamento não é correto, nós vamos discuti-lo um pouco. Depois, que Deus é um senhor que magicamente criou tudo, não é? E agora, na visão simplista que a gente tem lá do Velho Testamento, criou em 6 dias, descansou no 7º, e a partir daí a gente não sabe o que Deus fez, porque é uma visão, não é, simbólica, mitológica até. Então a gente precisa mudar esse conceito, porque a partir desse conceito que a gente teve lá com Moisés há 3.300 anos atrás, não é, que é um conceito que está até hoje entre nós, a gente vê lá com Moisés que o primeiro mandamento já pede para a gente não fazer imagem de Deus, nem com as coisas da terra, nem com as coisas do céu, nem com as coisas do mar. Isto é,
com nada que é material, com nada que fere os nossos sentidos. Mas a gente transformou Deus num ser humano, não é? Num Deus, num espírito que fala conosco, não é? Como a gente vê descrito no Velho Testamento, na sarça ardente, na voz que retumba, não é? E a gente fica fazendo uma ideia, não é? Que não é a ideia adequada para o nosso Pai Celestial, para o nosso Criador. Então, quando os espíritos dizem que Deus é inteligência suprema, ele está, então, colocando um conceito abstrato. Porque o que é inteligência? A gente pode imaginar inteligência? Como é que a gente imagina inteligência? Não é difícil? É difícil. Não é? Do mesmo jeito que imaginar e tentar descrever sentimento, a gente não sabe descrever, a gente não encontra palavras adequadas para falar o que é o pensamento, o que é o sentimento. Porque são dois atributos nossos, nós somos capazes de pensar. Então, com a nossa capacidade de pensar, nós somos capazes de organizar coisas, criar coisas e mostrar com isso algo que a gente chama de inteligência. Então, nossa inteligência não é capaz de engendrar, criar, dar forma às coisas. Então, a gente tem um conceito para nós, mas imagina isso num superlativo, como supremo. O que é supremo? É outra palavra intrigante, não é? Se a gente perguntar para uma pessoa qualquer, o que você entende por supremo? Por muito grande. O que é muito grande para a gente? Não é difícil pensar isso? É difícil, não é? A gente vai na beira do mar, por exemplo, e olha o mar e a gente não vê o fim dele. É grande para nós. Mas a gente olha para o céu, para as estrelas à noite, é grande também, muito maior que o mar. Então a gente não sabe o que é grande. E a gente precisa treinar a nossa mente, pensando nas coisas grandiosas, para poder entender a grandiosidade de Deus. Pelo menos para a gente fazer uma ideia melhor da grandiosidade de Deus. Porque nós achamos que Deus é nosso. Ah, o meu Deus, não me deixa acontecer isso. Como se Deus estivesse se ocupando de mim todo momento, todo instante, como ele não tivesse nada para fazer e estivesse cuidando de mim. A gente trata ele como se fosse uma pessoa. Ah, meu Deus, dá um jeito no meu filho, ele está me dando tanto trabalho, mas será que não tem um jeitinho de mudar ele? A gente trata Deus assim. Ah, meu trabalho está muito difícil, aquele patrão meu só não me larga do pé. Será, meu Deus, que não tem um jeitinho de dar uma melhorada nele para mim? Então, a gente coloca Deus como uma solução para os nossos pequenos problemas. Então, a gente não entendeu o significado da grandeza desse Criador, dessa inteligência suprema, que é causa primária de tudo que existe e que há de existir. Porque esse é outro conceito importante. Deus não criou o universo. Deus cria, continua criando. A gente vai ver lá na frente, tem uma pergunta que Kardec faz, e os espíritos respondem: podeis imaginar Deus um momento sequer inativo, ocioso? Então, se Deus não está ocioso, Deus está trabalhando sempre, está criando sempre, porque ele é causa primária de tudo que existe. Quando a gente olha para o universo, não é, com esses observatórios fantásticos que nós temos hoje, e vemos, por exemplo, não é, numa nebulosa muito densa, estrelas nascendo, um berçário de estrelas, como a gente vê o James Webb colocando aí para nós aí nos nossos celulares,
né, nas nossas televisões, nos nossos noticiários, e de algumas televisões que são mais sérias, a gente fica impressionado de ver a grandeza do universo. E só num pontinho que a gente olha por um telescópio naquela região, a gente vê centenas de estrelas nascendo. Então, Deus continua criando. Não é porque uma estrela que nasce vai começar o seu ciclo evolutivo e gastar alguns bilhões de anos no processo de crescimento, de desenvolvimento, de formação. Então, saber, por exemplo, que o nosso Sol é uma estrela que já tem 5 bilhões de anos, isto ela foi criada 5 bilhões de anos atrás, já é algo que parece, não é, que aumenta a nossa capacidade de pensar em supremo, em grandeza, em tamanho, em dimensão que escapa da nossa imaginação. Escapa, mas a gente pode fazê-la. Isso é que é bacana da nossa inteligência também. Imagina se a nossa inteligência, que ainda é pequena, a gente é capaz de fazer todos esses pensamentos. Imagina o que é a inteligência divina, a inteligência suprema do universo. Então, nós temos que pensar em Deus assim. Buscar, não é? Compreender Deus através da sua obra. Porque a gente já sabe que um conceito de inteligência suprema é bom para nós. Porque eu já não vou mais pensar em Deus como um velho de barba branca, não é? De um espírito, né, que está ali, como está desenhado na Capela Sistina, como um velho tocando ali com o dedo, criando o homem. Numa pintura simbólica, ela é elegante, bonita, mas ela é pobre, terrivelmente pobre, porque ela materializa Deus. E Deus é imaterial, Deus é inteligência. Inteligência suprema do universo. E é, ao mesmo tempo, a fonte inteligente de tudo que existe. Então, a obra divina é uma obra inteligente. E a gente vai ver isso estudando um pouco a obra de Deus. Não é? Então, vamos falar um pouquinho das coisas para a gente ter uma ideia. Vamos falar do nosso sistema planetário um pouquinho. Nós sabemos que nós temos um Sol, que é uma estrela, que hoje a gente sabe que ela tem da ordem de 5 bilhões de anos. Sabe por que a gente sabe isso? Porque a gente sabe, pelo tamanho, pela massa da estrela, que a gente calcula pela força gravitacional, não é? Qual é o processo evolutivo das estrelas. Sabem por quê? Porque a gente observa o céu e o céu tem estrelas semelhantes de todas as idades. Por exemplo, quando a gente olha para as Pleiades é aquelas conjuntinho de estrelas que aqui no Brasil a gente chama também de chave do céu. É um conjuntinho de várias estrelas que fica piscando no céu. Aí a gente pega um binóculo e olha, aí a gente vê as estrelas individualizadas ali. E são aquelas estrelas, não é? As Pleiades, as estrelas 7 mais importantes que a gente vê, têm o nome de divindades das filhas de Hércules, da mitologia grega. Entre elas, tem uma que é mais brilhante, que chama Alcíone. Alcíone é uma estrela que tem da ordem de 200 milhões de anos. Novinha. 200 milhões de anos. É novinha, porque o Sol nosso tem 5 bilhões de anos. A gente tem estrelas na nossa galáxia que tem 10 bilhões de anos, que é o dobro de idade do nosso Sol. E tem estrelas, tá certo? Que já estão morrendo, perdendo completamente o brilho, ficando escura, virando, né,
uma gigante vermelha ou uma anã vermelha, ficando marrom, perdendo a capacidade de emitir luz, porque acabou os processos, no fim, os processos de fusão nuclear na sua estrutura. Então, ela não irradia quase nada mais para fora. Então, a estrela, uma estrela, é um verdadeiro laboratório imaginado pela inteligência suprema do universo para criar átomos. Olha, quem diria isso? Que a gente hoje ia saber que estrela é laboratório de fabricar átomos. São os grandes laboratórios do universo onde Deus fabrica os átomos. Então, Deus não criou uma estrela sem uma finalidade. Olha a inteligência por trás. Não é? Uma estrela 8 vezes ou maior do que 8 vezes do que o nosso Sol, ela tem uma evolução muito mais rápida do que o Sol. As estrelas menores evoluem mais lentamente e as estrelas maiores evoluem mais rapidamente. Sabe por quê? Porque a fusão nuclear é tão intensa, porque a força gravitacional, porque tem muita massa, é muito grande. Essa estrela acelera o processo de fabricação de átomos, esquenta tão profundamente que chega um momento que ela explode, vira uma supernova. Quando ela explode, ela não explode inteira, ela explode uma parte dela e fica um núcleo. Ainda uma estrela muito densa, brilhante, muito branca, muito quente, mas menorzinha, aquela matéria toda que ela tinha em volta, que era a estrutura atômica de átomos mais pesados na explosão, ela joga para fora e forma uma nebulosa. Essas nebulosas que espalham e fazem a matéria cósmica do universo, mais tarde vão sofrer ação da gravidade, vão juntar de novo, formar com os átomos mais leves um núcleo que vai ser uma estrela, e os átomos mais pesados vão formar planetas à sua volta. É um segundo estágio do processo da criação divina. Criou uma estrela para produzir átomos, dispersou os átomos numa explosão, agora junta eles de novo para fazer um sistema planetário. Para que fazer um sistema planetário? Porque Deus cria princípio inteligente e coloca esses princípios inteligentes para morar e se desenvolver nos planetas, utilizando a matéria atômica que esses planetas oferecem para o princípio inteligente, fazer uma célula viva e desenvolver os processos da vida, complexando cada vez mais e perpassar todo o processo criativo até chegar ao ser humano, como nós vimos no livro Evolução em Dois Mundos. Então, isso é inteligência suprema. Mas a gente, quando pensa grande assim, a gente tem que aprender a pensar e medir essas coisas para a gente ter uma ideia. Então, por exemplo, a distância do nosso planeta ao Sol é da ordem, a gente orbita numa órbita levemente elíptica, ela é quase circular, mas ela é uma elipse, certo? E o Sol está num foco, não está no centro, está num foco da elipse. A elipse tem 2 focos. Quando a elipse é assim, alongada, ela tem 2 focos. Quando você faz ela ficar redondinha, os 2 focos juntam no centro. Aí é um círculo. Então, a elipse é um círculo que foi alongado. Então, tem 2 focos. Tá certo? O Sol está num dos focos. E os planetas, então, todos eles têm órbitas parecidas com a do Sol. Do nosso planeta, né? Órbitas elípticas, tá ok? Então, a distância média da Terra ao Sol é de 150 milhões de quilômetros. 1 milhão é 1 com 6 zeros. E a gente representa com 1 vezes 10 elevado a expoente 6. O número de zeros vira o expoente, 10 à sexta.
Tá ok? Tem, então, 150 vezes 10 a 6. Então, se a gente quiser, pode ser 1,5 vezes 10 a 8 quilômetros. Essa é a distância da Terra ao Sol. Os astrônomos tomam da Terra, claro, toma essa unidade como uma unidade astronômica e representa pelas duas letras, UA, unidade astronômica. A unidade astronômica é a distância da Terra ao Sol, 150 milhões de quilômetros. Aí a gente pensa lá em Júpiter, por exemplo. Júpiter está muito mais longe, está 5,2 vezes mais distante do que a distância da Terra à Lua. Portanto, a 5,2 unidades astronômicas, ou seja, 5,2 vezes 150 milhões de quilômetros. Está mais longe do que nós. Mas você vai falar assim, aí tem planeta mais distante. Tem, claro que tem, não é? Netuno, por exemplo, quer dizer, Saturno, depois vem Netuno. Netuno está a 30 unidades astronômicas. 30 unidades astronômicas significa 30 vezes a distância do Sol à Terra. Tá certo? São 30 vezes 150 milhões de quilômetros. Então, a gente quando começa a sair do sistema solar, do nosso sistema planetário, para ir para as estrelas, essa distância fica pequena para a gente medir. Então, a gente faz uma outra escala de medida para medir distâncias astronômicas. A gente chama, não é, uma unidade astronômica boa para medir distâncias entre estrelas de 1 ano-luz, que significa 1 ano viajando com a velocidade da luz. A velocidade da luz é de 300 mil quilômetros em cada segundo. Se vocês quiserem saber a distância de 1 ano-luz, né, tem que calcular isso. Mas a gente sabe isso, vale 43 vezes 10 a 12, elevado ao expoente 12 quilômetros. Portanto, 43 trilhões de quilômetros, que é 1.000, milhão, bilhão, trilhão. São 12 zeros. 1.000 tem 3 zeros, milhão mais 3, 6, bilhão mais 3, 9, trilhão mais 3, 12. Então, tem 43 trilhões de quilômetros. Tá certo? Então, 43 trilhões de quilômetros é equivalente a, né, 4,3 anos-luz, porque 1 ano-luz, se a gente fizer as contas, 1 ano viajando com a velocidade da luz, como é que a gente faz essa conta? É fácil. Primeiro você pega 1 ano e transforma em meses. Então, multiplica por 12. Depois você pega os meses e multiplica por 30, que é o número de dias que tem. Depois multiplica por 24 horas. Depois por 60 para transformar em minuto, depois por 60 para transformar em segundo. Fazendo essa conta toda, a gente chega que 1 ano-luz tem 9,46 trilhões de quilômetros. Isso é 1 ano-luz. Então, a gente fala assim, é mais fácil a gente imaginar o ano-luz, porque significa viajar 1 ano com a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros em cada segundo. Haja segundo, né, para a gente chegar numa estrela. Então, por exemplo, a estrela mais perto de nós é a Alfa Centauro. Quem sabe olhar o céu, pode olhar no Cruzeiro do Sul. A gente vê o Cruzeiro do Sul e abaixo do Cruzeiro do Sul tem 2 estrelas brilhantes. A mais de baixo é a Alfa Centauro. A segunda para cima é Beta Centauro. Faz parte da constelação do Centauro. Tá certo? Porque o Cruzeiro do Sul faz parte, está perto
da constelação de Centauro. Então, a Alfa Centauro é a estrela mais vizinha do nosso Sol. E, curiosamente, não é uma estrela só, são 3 estrelas, as 3 estrelas girando num sistema único. 2 delas giram uma em torno da outra e a terceira em torno das 2. Um sistema triplo de estrelas orbitando umas em torno das outras. E essa estrela que está mais distante, que orbita em torno das 2, já foi descoberto planeta. E é a que está mais perto de nós, por enquanto. Está a 4,1 ano-luz de nós. As outras 2 estão a 4,3 anos-luz de nós. Isto é, tem da ordem, tá certo? De 0,2 ano-luz a distância da estrela mais separada das outras 2. E as outras 2 estão mais ou menos girando um em torno da outra, como a Terra e o Sol. Tá certo? Está bem próxima. É uma estrela dupla próxima. Então, essa estrelinha, para a gente ir lá, se a gente viajar com a velocidade da luz, a gente gasta 4,1 ano viajando. Depois tem uma outra estrela que está perto de nós, que a gente também gosta dela, porque a gente já viu falar, e ela é brilhante no Sol. É Sírius. E depois a gente leu, não é? O livro Renúncia, escrito pela psicografia de Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Né? E Alcione mora num planeta que gira em torno da estrela Sírius. E Sírius também é uma estrela tripla. A gente daqui vê uma estrela dupla, mas o Emmanuel diz que tem 3 estrelas lá, então falta descobrir uma que é pequenininha. Às vezes tem uma anã branca, é difícil de ver, porque as outras 2 ofuscam ela. E as distâncias estão próximas e a gente não consegue separar, mesmo com os telescópios poderosos. Então, tem um sistema planetário lá, tem um planeta lá que tem muitas luas, e Alcione mora lá. Então, para a gente visitar a Alcione, ou para ela visitar a gente, ela tem que vir como espírito, porque com o corpo não dá para vir. E tem que vir, tá certo? Percorrer 4,1 ano-luz. Desculpe, Sírius está mais distante, está 8,6 anos-luz, quase 9 anos-luz de nós. Quer dizer, viajar 9 anos com a velocidade da luz para chegar lá na estrela. Sabe quanto tempo que a gente gasta para chegar no nosso solzinho, que está aqui perto de nós, viajando com a velocidade da luz? 8 minutos. Em 8 minutos, a luz do sol sai de lá e chega aqui na Terra. Em 1 segundo e pouquinho, a luz refletida da Lua chega aqui na Terra. Então, se a gente viajasse com a velocidade da luz, a gente gastaria 1 segundo para ir na Lua. Um pouquinho mais de 1 segundo. Gastaria 8 minutos para ir no Sol. 4,1 anos para ir na Alfa Centauro próxima. 8,6 anos-luz para chegar em Sírius. 415 anos-luz para chegar em Capela. 2 milhões de anos-luz para chegar na galáxia de Andrômeda. 13 bilhões de anos-luz para chegar nos limites observáveis do nosso universo. Tudo isso é criação divina. Dá para a gente imaginar inteligência suprema. Não é fantástico a gente pensar desse jeito em Deus? Mas a gente pode fazer o contrário. Mas a gente podia continuar falando ainda nesse tamanho. A nossa galáxia, por exemplo, a Via Láctea, tem 100 mil anos-luz de diâmetro. Pensa na nossa galáxia como se fosse uma pizza, porque ela é achatada e gira todas as estrelas em torno de um centro, né? Como se fosse um disco de vinil, tá certo? O centro da nossa galáxia tem um buraco negro enorme, com a força gravitacional tão intensa que mantém a estrutura da nossa galáxia. O Sol
está mais ou menos no meio. Você sai do centro do disco de vinil e anda até a metade do caminho do disco, é ali que está o Sol, mais ou menos nessa distância, da ordem de 26 a 30 mil anos-luz do centro da galáxia. E o Sol gira junto com a galáxia. Sabe quanto tempo o Sol gasta para dar uma volta completa junto com a galáxia? 250 milhões de anos. Então, se o nosso Sol tem 5 bilhões de anos, se a gente pegar 5 bilhões e dividir por 250 milhões, a gente descobre que o Sol já deu 20 voltas com a nossa galáxia. Tá ok? Na volta anterior, quem vivia na Terra eram os dinossauros. Olha como o tempo astronômico também é uma coisa impressionante. Tempo astronômico é enorme. Distâncias astronômicas são enormes. Tudo isso é criação divina. Tudo isso é criado pela inteligência suprema do universo. Mas a nossa galáxia, que tem da ordem de 200 a 400 bilhões de estrelas, é só uma galáxia. Sabe quantas galáxias a gente estima hoje que existem no universo? 2 trilhões de galáxias. Se vocês pegarem 2 trilhões de galáxias, imaginar que cada uma delas tem 400 bilhões de estrelas, multiplicar 2 trilhões por 400 bilhões, olha o tanto de estrela que tem no universo que a gente observa. Não cabe na nossa cabecinha. Mas tudo isso é criação divina. Deus cria tudo isso. É fantástico, não é fantástico? É esse Deus que é amoroso e bom, que não é um velho de barba branca, que é uma inteligência suprema, é a fonte inteligente de tudo que existe, é a fonte que nos criou e que nos ama, que nos mantém junto dele com a força atrativa do seu amor. Do mesmo jeito que a força atrativa gravitacional do Sol mantém os seus planetinhas girando em torno dele. Tudo gravita em torno de Deus. Então, é esse Deus que a gente precisa aprender a pensar. Quando a gente vai pensar na intimidade da matéria, olhar, por exemplo, uma estrutura atômica, a gente fica também impressionado com as dimensões mínimas, com as coisas extremamente bem organizadas, como é a estrutura atômica dos átomos, dos elementos químicos que a gente conhece. O núcleo, os elétrons girando em torno, as partículas elementares que criam o próton e o nêutron que mantém dentro do núcleo, as forças nucleares, tudo isso também é fantástico para nós. O infinitamente pequeno é tão grandioso quanto o infinitamente grande. Por isso que Kardec coloca na segunda pergunta, não é? O que é o infinito, para a gente aprender a pensar em Deus com a infinitude de Deus. Para a gente não pensar pequeno, para a gente pensar em Deus grande, pensar em Deus com respeito, com reverência, com amor e com alegria, porque a gente sabe que Ele faz tudo isso para que a gente seja feliz. A felicidade é para nós o trabalho de conquista feito para que nós possamos comungar com Deus. Comungar é aprender a se aproximar de Deus cada vez mais, entender as suas leis e agir em sintonia com essas leis, em harmonia com essas leis, porque aí a gente se sente uma felicidade fantástica. Olha, eu poder pensar nessas coisas todas me dá uma alegria imensa.
eu imagino que deve ser a alegria de um espírito superior, porque eu sou um espírito atrasado ainda. Imagina qual deve ser a alegria que os espíritos superiores sentem. A alegria que Jesus sente em comunhão com Deus. A gente está longe de imaginar isso. E tudo isso é fruto da inteligência suprema do universo. Não é bonito? Não é bacana isso? Como é bom a gente estudar a doutrina espírita, explorando os recursos que a gente tem para pensar diferente, para fazer uma ideia diferente daquela que a gente tinha de Deus, amesquinhando muitas vezes Deus para resolver os nossos pequenos problemas, que são nossos problemas. Nós é que temos que resolver. Meu filho é difícil. Se Deus colocou ele na minha guarda, porque eu tenho recurso de ajudá-lo. Vou aprender a fazer isso e ajudar meu filho, para atender a bondade divina que me dá recurso para crescer e ser uma pessoa melhor. Veja como é diferente a gente pensar em Deus assim. Então, eu queria mais ou menos ficar nisso por hoje, para a gente prosseguir depois, da próxima vez, para começar a falar um pouco dos atributos de Deus, né? Para a gente, então, entender um pouco como é que a gente pensa em Deus, porque esse é o propósito dessa primeira parte do Livro dos Espíritos. Os Espíritos não escreveram e não responderam a Kardec essas perguntas que Kardec fez, senão para que a gente aprimorasse a nossa maneira de pensar no nosso Criador. Muito bem, vamos conversar. Temos tempo para discutir um pouco entre nós. Professor, eu vou começar com a pergunta da Maria das Garças, que eu também tinha anotado aqui. Eu ia conversar com a minha, mas é muito idêntica à dela, o senhor vai entender. Eu vou fazer a dela e vou completar com a minha, tá? Certo. Ela colocou assim: professor, a minha mãe falava muito nas Três Marias e no Cruzeiro do Sul. Elas existem mesmo? Eu lembrei das Três Marias quando eu era criança, Isso. de uma forma popular, falavam muito da Ursa Maior, que ajudava nas Isso. navegações, a constelação, né, da Ursa Maior. A pergunta dela é se existe, mas completando, eu queria saber se elas também estão fadadas ao término, se elas um dia também vão acabar. São estrelas como o Sol, têm um ciclo de nascimento, desenvolvimento e de morte. Morte entre aspas, que ela vai apagando, perdendo a luz. E as que são muito grandes, explodem para poder... Não é? Então, as Três Marias são três estrelas que está exatamente no cinturão de Órion. Órion é uma constelação que a gente pode ver de madrugada. Quem tiver coragem de levantar às 2h, 2h30 da manhã, e olhar, aqui de São Carlos, a gente olha direto vertical, olha bem para cima. E a gente vê, então, as Três Marias e outras estrelas formando um quadrilátero que representa o corpo do centurião, né, que a gente chama de centurião, tá certo? Essa constelação. As Três Marias são três estrelas que estão na posição do cinto, da cintura dele. Eu vou dar uma sugestão para vocês. Quem tem computador e tem internet, pode baixar um programa, chama Stellarium, é gratuito. Entra lá no Google, escreve Stellarium, em latim. Stellarium, S-T-E-L-E-R-A-U-M, Stellarium, tá certo? I-U-M. Então, quando aparecer isso, você faz o download ou abaixa o programa para o seu computador. E ele te mostra o céu. E você pode passar, pode fazer, porque ele mostra o céu de dia e de noite para a gente ver. E mostra o céu
se você colocar lá, tem um jeitinho que você coloca o seu endereço, a sua cidade, e ele mostra o céu que você veria na sua cidade às 7 horas da noite, às 8 horas da noite, às 9 horas da noite, e vai passando para você ver. Então, você pode identificar essas estrelas no céu, tá certo? Esse programa existe também para celular. Você pode baixar ele no celular, Stellarium. Ele também te mostra o céu da noite que você pode ver da sua cidade, onde você se encontra. Então, as Três Marias são 3 estrelas que estão aí, são lindas, elas são estrelas grandes. Depois, se vocês quiserem, a gente pode mostrar algumas constelações aqui no nosso estudo, para vocês verem. Mas é muito fácil, porque se você entrar no Google e puser lá como é a constelação tal, ele te mostra. Tá certo? Então, põe lá as Três Marias, ele vai te mostrar. Certo? O Google mostra isso para você. Tem sites já de tudo isso no YouTube para a gente ver. Então, são estrelas que estão aí vivas, bonitas, que a gente está olhando no nosso céu estrelado da noite. O Cruzeiro do Sul é também estrelas, um conjunto de estrelas, que a gente vê as Pleiades também. Todo mundo gosta, né, de astrologia, né? Os signos astrológicos são baseados nas constelações que a gente vê no céu. Isso, pode tentar colocar aí, se você Coloca. É o puder, Ronaldo que para a colocou. gente Pode pôr. ver. Isso, olha aí, ó. O que nós estamos vendo aqui? Orion. Órion, aqui as Três Marias, ó. É, As Três Marias é o cinturão de Órion. Vocês já viram falar na estrela Betelgeuse? É uma estrela vermelha que ela vai explodir. Nós estamos esperando ela explodir a qualquer momento. Ela aqui, ó. Essa aqui embaixo. essa aqui, professor? Põe a seta na estrela. Isso, essa aí é a Betelgeuse. Ela está oscilando e parece, as pessoas acham que porque ela é muito grande, ela é muito maior que o Sol. Ela provavelmente vai explodir. E a gente vai ver uma supernova. Mas ela explodindo, nada se perde, né, professor? Aí o senhor falou, Não, ela cria-se vai criar outra. uma nebulosa em volta dela. E essa nebulosa vai expandir com a explosão. A gente tem várias nebulosas, várias supernovas que a gente observa. Vocês podem fazer o seguinte também, pessoal. Entra no site do Hubble, que é o observatório que está aí em órbita. Entra, tem um site na internet do Hubble e veja as imagens das estrelas, das constelações, das galáxias. Ele mostra um monte de imagem linda. Pode entrar no site da NASA também, põe lá, né? Você entra no site da NASA, não tem problema nenhum, eles é público. Aí você põe assim, galáxias. Vai aparecer um mundaréu de galáxias para a gente observar. Andrômeda e outras tantas. E mostra a nossa também. Então, a gente pode fazer uma viagem pelo universo através desses recursos que a mídia nos oferece hoje e que permite a gente ver a grandeza de Deus. Façam isso. Eu aprendi a pensar em Deus muito melhor fazendo exatamente isso. Por isso que eu estou recomendando para vocês, porque vale a pena fazer isso. Vamos lá. Agora eu vou continuar na ordem aqui da. É encantador, né, professor? É Nossa, encantador. E acho que é um exercício, né, professor? Quanto mais a gente se esforça para entender essa grandiosidade, mais a gente vai se preparando, né, e se aproximando mais do que Deus espera de nós, né? Exato. Então, a Sandra, professor, ela disse assim: interessante, professor, que ao ter contato pela primeira vez com os livros da codificação, me pareceu tão familiar como se já os conhecia. É claro, Sandra, porque você, antes de reencarnar, né,
estava em alguma colônia espiritual e aprendeu várias dessas coisas lá e se preparou para reencarnar e reencarnou. Encontrou um livro espírita aqui, lembrou, porque está dentro de vocês, chama memória emocional, memória afetiva, daquilo que a gente tem no nosso subconsciente já conquistado. Porque nós não somos espíritos que não temos uma vivência ampla de nascer, viver, morrer, renascer, viver mais uma vez, morrer de novo. Nós já morremos milhares de vezes, já visitamos o mundo espiritual milhares de vezes, tanto quanto tivemos milhares de corpos encarnados. Então, vai indo com essa sequência de coisas, a gente acaba gravando definitivamente a realidade do mundo espiritual na nossa mente, quando a gente reencarna, que a gente esquece, mas a gente pega um livro desse, lê e fala assim, nossa, eu acho que é tudo assim mesmo, isso aqui é tão familiar para mim, parece que eu já estudei isso, eu já sabia antes, sabia mesmo, está só lembrando. A Sandra Maria, ela falou assim, além de nosso estudo, tem no Portal do Ser um estudo profundo com o Haroldo Dutra Dias, de título Êxodo, de muito aprendizado. Vale muito maratonar lá também. Vale, sim, o Haroldo faz um estudo bonito disso aí mesmo. A Maria das Graças colocou: eu gosto de ver um canal que mostra todo o espaço celeste, fico encantada. E é gratificante mesmo. A Sandra, são os comentários aqui que a gente está compartilhando, para ver que a gente compartilha tudo. Eu fico muitas vezes deslumbrado olhando para o céu, é fascinante. Agora, imagina que fascínio o Criador deve existir em nós. Porque se o que ele faz é fascinante, imagina a gente senti-lo. A gente tem que desenvolver em nós a capacidade de sentir Deus com essa fascinação, com essa admiração, com esse profundo respeito pela grandiosidade que Deus é. Deus é inteligência suprema. Vamos dilatar nossa capacidade de entender o que é supremo. O senhor conseguiu passar, professor, porque emocionou. Só de pensar assim já dá um. O Luiz Carlos Moreira perguntou assim: professor, poderia reforçar o conceito de fluido cósmico universal versus partículas subatômicas? Nós vamos falar isso na pergunta 27 dessa primeira parte. Se você tiver um pouco de paciência, Luiz Carlos, nós chegaremos lá. Ok. A Sandra comentou assim: eu tinha entendido que Alcione estudava em Círios e não moradora. Não, ela mora, ela vive lá, ela já progrediu suficiente para sair desse planetinha ainda de sofrimento e mudou para o planeta que gira em torno de Sírios. Vocês sabem que o Bezerra de Menezes também já podia ir para um outro sistema planetário, né? Ele que pediu para Maria de Nazaré para continuar aqui ajudando nós. Bezerra de Menezes, esse espírito bondoso que cuida da gente. Oh, meu Deus. O Ailton, ele comentou: eu li O Grande Enigma de Leon Denis. Fiquei, né, abismado com o universo. É a melhor forma de compreender Deus. Quanta magnitude. Mas e veja que quando o Leon Denis escreveu o livro, ele não tinha a visão ainda que nós temos hoje, porque na época de Leon Denis as galáxias ainda não estavam descobertas. As galáxias foram descobertas a partir de 1920. A Sandra fez um comentário aqui. Ela disse que está lá na Alemanha, que é 1h49 lá, que Da hoje ela está manhã, estudando de nossa lá. Senhora. Um abraço, Sandra. Um abração para você aí. A Suzy Prudente, ela falou: professor, sobre as catástrofes atuais na Terra, qual a posição de Deus? A posição de Deus é aquela: Deus não tem pressa. Catástrofes são coisas materiais que acontecem, mas o espírito é indestrutível.
E essas coisas acontecem para aprimorar a nossa coragem de buscar Deus. Tá certo? Então, não se preocupe, que o espírito é indestrutível. Não há catástrofe que destrua um espírito. Portanto, tudo isso é calma transitória. Coisas transitórias da nossa terra, de mundo atrasado ainda, mas um dia nós vamos nos libertar de tudo isso também, porque nós somos espíritos imortais. Se a terra acabar, nós continuamos. A Sandra Maria Borges perguntou: professor, como será quando o sol desaparecer? Será uma escuridão? Olha, é do mesmo jeito que qualquer outra dessas estrelas. Que escuridão! Quando o Sol parar de fazer fusão nuclear, ele vai começar a expandir, expandir, vai virar uma gigante vermelha e vai englobar o nosso planeta. Ele vai aumentar, porque o planeta, o Sol não é as estrelas não são sólidas. As estrelas são matéria condensada muito quente, que a gente chama o estado de plasma. É o quarto estado da matéria: sólido, líquido, gasoso e plasma. Plasma é toda matéria muito quente que fica aglomerado. O fogo, por exemplo, é um plasma, mas o fogo, ele está, como o fogo é pouco, né, qualquer, ele expande, né, e apaga. Ele dissemina pelo ar. Aquelas moléculas quentes dissemina pelo ar. Mas o Sol, ele é mantido junto pela força gravitacional, que é muita matéria junto. Então, ele é um plasma muito denso. E ele tem explosões impressionantes, jogando uma quantidade de matéria quente para cima, que depois cai nele de volta. Uma parte cai de volta, porque a força gravitacional traz de volta. Vocês podem, lá na NASA, entrar no site da NASA, ver o Sol e as protuberâncias explosivas do Sol na superfície. Façam isso, vocês vão ficar impressionados com essa imagem, que ela é muito bonita também. Há fotografias que a gente tira na época do eclipse solar, que a gente vê toda a parte da esfera, né, de explosão do Sol, porque a Lua tampa o disco do Sol e a gente vê só a coroa solar, e a gente vê que ela é toda irregular, porque o Sol está sempre em explosão, né? Jogando matéria para fora e sendo atraída de volta para dentro. Algumas delas escapam, porque as explosões são violentas, e chega até nós como o vento solar, que a gente chama, são as partículas que caem, né? Que o nosso campo magnético, né, encaminha para os polos e faz, na colisão dessas partículas com a nossa atmosfera, faz as auroras boreais, que a gente vê no norte do nosso planeta, principalmente. Então, quando o Sol apagar, nós já seremos espíritos livres de vida planetária, porque vai demorar alguns bilhões de anos ainda. Tá certo? Então, nós temos tempo para evoluir até lá e habitar outros lugares que a gente quiser, porque espírito livre vai morar onde quiser, em qualquer sistema planetário que quiser. Porque espírito livre. Jesus mora onde ele quiser. Então, não há nenhuma chance de vida sem o Sol, né, professor? Nem tenham medo disso, até lá a gente já evoluiu. Então tá bom. A Amanda, ela colocou: boa noite. Gostaria de saber se posso assistir aos estudos consultando a Kardecpedia. A gente não é conectado com a Kardecpedia, mas esses estudos todos que a gente está fazendo, Armando, está gravado no YouTube, no portal do IGESE, Instituto Goiano de Estudos Espíritas. Você abre a página do IGESE, esses estudos todos estão gravados lá.
Você pode assistir a hora que você quiser. O Leandro, ele colocou assim, é uma sequência, né? Correção, não sabemos se as estrelas estão vivas, pois o que vemos não é a estrela, e sim a luz que ela já emitiu. Acho que ele quer É confirmar. verdade, é verdade, mas olha, como as estrelas duram bilhões e bilhões de anos, a gente fica continuamente vendo as luzes que essas estrelas estão emitindo para o sol, para o céu. Então, toda noite que você sai lá, você olha, a estrela está lá, porque ela continua ativa. Não é? É claro, por exemplo, se o Sol explodir agora, a gente só vai saber daqui a 8 minutos, porque vai ser o tempo que a luz da explosão vai gastar para chegar até aqui. Não é? Se você, por exemplo, está olhando lá Betelgeuse, eu não sei, Betelgeuse deve estar, talvez, eu não sei qual é a distância, mas vou chutar aqui um número. Suponha que Betelgeuse está a 200 anos-luz de nós. Quer dizer, a luz dela gasta 200 anos para chegar aqui. Se ela explodir agora, nesse momento, daqui a 200 bilhões de anos, a gente começa a ver a luz dela chegar, ficar muito brilhante, brilhante, brilhante na explosão. O tempo de duração da explosão ela vai ficar brilhante e depois ela vai apagar. Então, vai ficar só o núcleo da estrela. É assim que aparece uma supernova. Ela tem um tempo de vida que é o tempo de explosão. Depois ela fica miudinha de novo, ela volta, porque fica um núcleo, às vezes fica uma anã branca, fica até difícil de ser vista, porque ela fica muito pequena. Eu sei que o senhor falou para a gente não se preocupar com o término do planeta, mas existem mais pessoas aqui com dúvidas, né? Ou com colisões, né? A Rosana disse assim, professor, você acredita que existem outros planetas no sistema solar desconhecidos da gente? Lembro de ter lido um relato na revista Espírita. E poderia também falar algo sobre a colisão de galáxias? Olha, tudo isso a gente tem, a nossa cabecinha ainda é muito miúda. Porque quando a gente fala em colisão de galáxias, a gente pensa que as galáxias vão trombar que nem dois carros. Não é nada disso. Tá certo? Mas veja bem, nós não conhecemos totalmente o nosso sistema planetário. Os astrônomos desconfiam que existe um planeta, um nono planeta grande, muito distante, além de Plutão. Por quê? Por que a gente acha isso? Porque ele perturba órbitas dos outros planetas, de alguns objetos que a gente vê perto do cinturão de Oort, que a gente chama, que são os limites do nosso sistema solar. Então, aparentemente, todos os astrônomos estão buscando, é um planeta grande, ele tem que ser um planeta grande para justificar a perturbação da órbita de outros corpos que a gente está observando. Então, pode ser que exista outro planeta ainda no nosso sistema planetário solar. Então, tudo isso é investigação. A ciência ainda está longe de conhecer tudo. Ela conhece muito pouca coisa. Agora, veja bem, as distâncias das estrelas da nossa galáxia, a Via Láctea, não é? As estrelas estão sempre muito distantes uma das outras. Tá ok? Então, quando duas galáxias se aproximaram da outra, uma vai passar pela outra, porque as estrelas são muito distantes umas das outras, não vai ter choque, não vai ter colisão, vai ter uma interpenetração, vai uma passar dentro da outra, mas o campo gravitacional de uma sobre a outra vai perturbar o equilíbrio e as estrelas em volta do núcleo da galáxia vai se reorganizar por causa da força gravitacional perturbativa. Mas não há colisão, não há choque, tá certo? Vocês vejam, por exemplo, a Terra, não é? Podia receber muitos choques
de asteroides. No entanto, sofre muito pouco, porque não é tão simples assim cair um asteroide num planeta. Mesmo porque não é, os planetas mais massivos, como Júpiter, atraem esses asteroides para lá e a Terra fica protegida. Mas pode, eventualmente, pode cair. Nós já caiu, a gente já tem evidências de alguns asteroides pequenos, relativamente pequenos, caíram na Terra. Fizeram extinção de vida em massa, como os animais imensos, grandões que a gente tinha, né? Os dinossauros, eles desapareceram por causa de uma colisão de um asteroide. Tá certo? Mas a vida não acabou de toda, ela continua aqui. A gente refaz as coisas. O Luiz Carlos perguntou assim: professor, Deus cria o espírito simples e ignorante. Pergunto: como é determinado a manifestação material desse espírito? Exemplo, raça adâmica. Você vai ter que pegar o nosso estudo anterior, porque nós falamos sobre isso na Evolução em Dois Mundos. Tá certo? Então, tudo isso, quando a gente falou sobre o aparecimento da vida e tal, nós falamos sobre isso, mostramos o processo evolutivo do ser humano, né? Dos troncos comuns entre os humanos e os símios, né? Quando que isso aconteceu lá, 6, 7 milhões de anos atrás. Então, é preciso voltar lá e pegar e fazer o estudo. Pegue lá, volte lá como é que chama? Nos estudos do Evolução em Dois Mundos. Estão lá no YouTube. Está no YouTube nos primeiros capítulos, segundo, terceiro, a gente falou sobre isso lá. Muito, muito explicativo, elucidativo. Aí qualquer dúvida, né, professor, pode até falar depois, né? Se não ficar pode trazer as dúvidas. Não é pedir para explicar é repetir o estudo lá, a gente tem que seguir em frente. O Ailton, ele deu um comentário quando a gente estava falando dos sites lá para ver ele vê também pelo telescópio ALMA, no deserto de Atacama, no Chile. Isso, todos os telescópios grandes têm sites que publicam as fotografias do céu para nós. O ALMA é um deles, porque ele é um telescópio maravilhoso. E tem astrônomos brasileiros trabalhando no ALMA também. A Maria das Graças fez só um comentário aqui, né? Ela falou assim: é engraçado que ainda temos medo de morrer. Pois é, eu não tenho mais medo de morrer. Eu sou indestrutível, meu corpo pode morrer. Esse ser que pensa, que sente, que está conversando com vocês aqui, não morre nunca. Sou filho de Deus. Imortal. O Benedito Leite, ele fez um comentário. Imagine todas estas informações chegando até nós. Remete o Livro dos Espíritos, comentário de Kardec, questão 19. Eu não lembro dessa parte aqui. Já olho, estou com o Livro dos Espíritos aqui na mão. Pergunta 19. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar algum dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu, porque o homem, enquanto o homem é o espírito encarnado, tem um corpo limitante. Mas a gente continua, quando desencarna no mundo espiritual, indo além desses estudos, porque o espírito pode muito mais do que o corpo físico. E eu vou estudar muitas dessas coisas lá no mundo espiritual. Eu vou fazer... Você sabe o que eu quero fazer lá no mundo espiritual, Ana? Vou tentar ver se eu matriculo numa escola de física do fluido cósmico.
Olha, eu quero também ir com o senhor lá. Se eu merecer, eu quero ir também. Deve ter, né? Porque os espíritos estudam o fluido cósmico. Não, mas primeiro eu acho que eu tenho que passar por outras coisas ainda para poder ter esse Claro, merecimento. eu estou brincando assim, mas o que eu quero aprender, eu vou aprender um dia. Pode não ser Ah, na próxima, pode não ser agora, depois que eu desencarnar, pode ser daqui 200, 500 anos, 1000 anos, mas tenho mas eu certeza que vou vai. estudar. Eu Eu tenho sou certeza que espírito o senhor vai. imortal, vou saber tudo. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que eu acho maravilhosa, que Kardec pergunta sobre o espírito puro, o espírito perfeito. E os espíritos respondem assim: o espírito, para ser perfeito, para ser um espírito puro, ele precisa saber tudo. Saber tudo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, nós temos um monte de coisa para aprender para Aprender. ser ainda um dia um espírito puro. Até lá, a gente vai seguir em frente. Vamos em frente. Vamos unidos, professor, vamos juntos. Vamos juntos, sozinho é mais difícil. Como diz o senhor, vamos juntos. Olha, O Benedito, ele fala assim: quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, vou continuar aqui, tá? Sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. olha, Benedito, muito bom. Você falou tudo. Eu tenho vários companheiros que eu trabalho em universidades, trabalho em centros de pesquisa. O Instituto de Física de São Carlos é considerado o melhor instituto de física do Brasil, tá certo? Tem nível internacional, tem professores, pesquisadores de fora do nosso país, dos Estados Unidos, da Europa, que vêm para cá para ficar trabalhando com a gente, porque é um centro de pesquisa muito bom. E tem muitos colegas meus que estão exatamente nessa posição que você colocou, não é? Porque nem acredita em Deus, acha que Deus é fantasia das pessoas ignorantes. Mas tem um pensamento muito bom. Quem estuda a ciência, a natureza com profundidade, se torna uma pessoa próxima de Deus, religiosa no sentido de se aproximar de Deus. E quem estuda superficialmente, não é? Tem a arrogância de ser materialista. Olha, é uma frase para a gente pensar mesmo, bastante. Professora Diná fez em duas etapas aqui a pergunta dela. Temos o hábito de pedir em nossas preces coisas a Jesus, muito mais que a Deus. Seria porque temos a imagem humana dele ou porque nos deixou tanto ensinamento? Não, é por causa de nós mesmos. Você veja que Jesus, Dina, ensinou a gente a orar a Deus. Ele não nos ensinou a orar a Ele, mas ele disse que tudo que a gente pedisse a Deus em nome dele, Jesus, nós seríamos atendidos. Então Jesus se coloca como nosso irmão mais velho, como uma espécie de embaixador nosso perante Deus. Tá certo? Então, Jesus, como espírito puro, como espírito que comunga, que tem comunhão plena com Deus, ele é o intermediário entre Deus e nós, como irmão mais velho. Isso é amor, amor em cascata, que de Deus passa para Jesus e passa para nós. Então, não é errado fazer isso. O Benedito está me dizendo aqui que ele postou, professor, o comentário de Kardec na questão 19, mas eu não estou enxergando, não. Tá certo.
Eu não Ah, o sei. comentário, né? Porque eu li a pergunta, mas não li o comentário. Vamos ler. Vamos pegar o Mas comentário. não, mas eu só coloquei porque é interessante que não está aparecendo para mim. Tá certo. Ah, Mas não, acho que apareceu. é porque é grande, o Não, comentário é não. grande. Não, não apareceu para mim, não. Eu vou ler aqui. É Tá bonitinho bom. mesmo. Quanto Tá. mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e sabedoria do Criador. É aquilo que ele escreveu. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades se rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. A gente Eu leu, entendi agora. Aquilo é um comentário é um do... comentário de Como eu Kardec que estou sem ele o livro transcreveu. aqui, eu não tinha entendido. É Agora eu muito entendi. próprio. O Kardec é muito sábio, muito inteligente, faz comentários brilhantes, né, sobre os ensinamentos espirituais. A Maria das Graças, ela pergunta de onde vem o vento, professora? O vento vem das regiões quentes para as regiões frias. Tá certo? Na verdade, os ventos circulam entre as regiões quentes e as regiões frias. O vento frio sai da Antártida e vem para as regiões quentes, como os desertos, como as crostas planetárias, e circula de volta. Então, as correntes, todas elas são estudadas pelos físicos que trabalham com física do clima, físicas, né, da nossa estrutura de formação de nuvens, de formação de ventos, né? Isso é um estudo feito. A Universidade de São Paulo tem um instituto de geofísica, de estudo de geologia e astronomia e astrofísica. E forma-se pessoas lá, né, que estuda o movimento dos ventos, os climas, as formações de nuvens, as formações de raios nas nuvens, tudo isso é campo de estudo da física, física do clima. Aí o senhor foi falar para nós que o senhor vai estudar os fluidos, o senhor vai ver aqui que todos estão me representando, me sinto representadas por essas pessoas aqui, olha. O senhor vai ver. A Patrícia falou, eu vou ser estagiária do professor. O Ailton falou, quando me for permitido, quero viajar por todas estas possibilidades. Eu também. A Sandra está aqui, ó. Eu. E aí o Marcos falou assim, ó, eu quero ser o faxineiro da Universidade Extrafísica que acolher as pesquisas do professor Otacílio. Vamos estudar junto, todos nós. E aí, tá, aí tem um comentário aqui do Marcos também, foi um pouquinho antes. Ele disse assim, eu ainda tenho muito medo de morrer, porque sou apaixonado pela vida corpórea. Eu gosto também da vida corpórea, a vida do corpo físico é boa, mas o corpo é muito limitador do espírito, Marcos. Quando a gente começa a perceber que o corpo é muito limitante e a gente tem anseios de fazer e saber mais coisas, a gente perde o medo da morte, porque a gente sabe que a beleza da vida espiritual é muito maior do que a beleza da vida física. Sabe, eu recebi uma mensagem da minha esposa, que já desencarnou, e ela disse, uma das frases que ela disse na comunicação que ela fez, foi exatamente isso. A vida no mundo espiritual é linda. É claro que ela está num lugar bom, né? Peraí, deixa eu ver se eu não pulei ninguém. Aí aqui a gente vai entrar nos comentários, que aí para o senhor comentar, né? Mas aí de diferenças, né? A Maria das Graças coloca que tem uma sobrinha que diz que não quer aprender sobre nada disso, né? E lamenta.
E o Ailton fala que fica pasmo com certas posturas absurdas dos ateus, né? A gente tem que ter compreensão e saber que todos nós já passamos por aí também. Nós também já fomos cabeçudos e teimosos com relação às coisas espirituais. Nós estamos aprendendo isso melhor agora nessa encarnação. Então é preciso que a gente compreenda a situação de cada um, porque cada um de nós tem o seu próprio trajeto evolutivo. Então, a gente ora por eles, para que eles possam chegar o quanto mais rápido possível na compreensão da realidade espiritual. A Amanda, ela voltou a comentar, eu entendi agora, Amanda, e acho que o professor vai entender também, ela falou, desculpa, Kardecpédia tem o livro dos espíritos digitalizado, é só para consultar mesmo, ela falou, para fazer Sim, como o senhor fez com claro, o livro agora. Aí claro, ela fala, pode sim, com certeza. fica mais fácil porque no Kardecpédia tem toda a obra de Kardec digitalizada. Olha, quem quiser a obra de Kardec digitalizada também, entra no site da FEB e copia para o computador. Eu tenho a coleção inteira dos livros de Kardec e tenho a coleção inteira da Revista Espírita. Você pode baixar no seu computador. É livre. Site da FEB. Estamos quase finalizando. A Ana diz que também se contenta em servir o cafezinho na faculdade do senhor. Vocês só querem moleza, né? Vai ter que estudar, vai ter que estudar bastante. Pensa que é assim, né, professor? Vamos lá, né? O Ailton disse assim: Maria João de Deus, mãe do Chico, faz relatos incríveis das possibilidades do lado de lá e as viagens feitas em 1935. Pense para os dias de Rome, aonde ela já foi. Pois é, eu também vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer como faz também o Humberto de Campos. O Humberto de Campos conheceu muitas coisas, ele narra para a gente nos livros dele. Ah, se Deixa vou, vamos sim. Todos eu, nós vamos. com certeza, professor. Eu preciso fazer uma correção aqui que eu estou rindo sozinha. Não é Amanda, é Armando. Eu falei Armando, Amanda. Mas é da visão, viu, Armando? Me Armando desculpe. não fica triste, não, mas todos nós já reencarnamos muitas vezes como homem e como mulher. Nome não importa muito, não. O Marcos está aqui. A Sandra falou assim: eu, que, oh, eu quero agradecer muito. Fiquei feliz em saber que já tem estudado em alguma colônia espiritual os livros da codificação. Por isso tem essa familiaridade. Gratidão. E é isso mesmo. A, a Mara, ela diz, gratidão, professor, pelos ensinamentos desse estudo maravilhoso. Deus abençoe. Mas A antes, nós tem uma aqui todos. do Ailton, que ele colocou assim, quando chega aos 70 anos de existência, começa a complicar. Só dor. O Ailton, pensa o seguinte, meu amigo, eu tenho 80, vou fazer 81. Pensa o seguinte, a nossa velhice é para a gente ser mais reflexivo, a gente pensar na nossa vida, o que a gente fez, o que a gente precisou fazer, o que a gente deixou de fazer, para a gente se conhecer melhor. E as dores que nos aparecem são as oportunidades que a gente vai tendo de resgatar um pouco dos nossos compromissos errados do passado, para a gente voltar para a vida espiritual mais livre das nossas responsabilidades anteriores. Porque, através do sofrimento, a gente faz um treinamento de autocontrole. E fazendo esse treinamento de autocontrole, a gente está crescendo espiritualmente. Não lamente a velhice. A velhice é uma oportunidade que Deus nos dá para a gente crescer mais um pouco na direção dele. É, eu não tinha parado para pensar que era um momento de reflexão também. Eu sei que a gente acaba sendo induzido mesmo, querendo ou não, a gente vai sendo induzido para essa reflexão, né, professor? Vai. Eu nunca tinha parado para pensar assim tão. Olha, eu tenho que agradecer a Deus, porque para mim está sendo maravilha, e eu estou sozinho, tá certo? Apesar da grande família que eu tenho, eu estou sozinho.
Eu passo minhas coisas sozinho. Mas está ótimo, eu estou aprendendo a ser dono de mim mesmo. Aprendendo, né, professor, a lidar com eu acho que o senhor está se exercitando mais ainda para ficar mais próximo do plano espiritual, né, professor? Do que da Terra. Mas a velhice é uma preparação para a volta. Que aí fica mais em contato, em mais conexão, né, professor? Mais intuído do que nunca, né? Eu acredito que é. Que aí não tem ninguém para. A velhice do corpo é providencial, é também da inteligência suprema do universo, criação dele. Não tem erro. Inteligência suprema não comete erros. Aí, quando nós estivermos mais preparados, né, professor, vai estender um pouco mais esse momento, né? Porque a gente também vai controlando mais o corpo e vai durando mais. Você vê, o Divaldo está com 96 anos, 97 anos, está lá firmão, fazendo as coisas, fazendo palestra, ajudando as pessoas. Não para, mesmo com dor. Mesmo com dor. A Helena, ela colocou assim: se sou grata pelos nossos estudos aqui, imagine lá. Professor, sou apaixonada pelas suas lamparinas e seu Pelo reloginho de relógio. pêndulo. Aí a Sandra falou: por fim, Ana, vamos vibrar para o tio Divaldo, que até ontem estava hospitalizado com infecção. Pois é, está treinando para voltar já. Vamos vibrar por ele, né, professor? O Ele é pessoal já está se despedindo. A Amanda está falando assim: o senhor está sozinho, mas não é solitário. Não O guia sou. protetor está sempre com o senhor. Eu nunca estou sozinho, isso é verdade. A Maria das Graças falou: faço 72 dia 10 de dezembro. O assunto me interessou. O Ailton colocou: um dia, quando esse mundo alcançar outros estágios evolutivos, viveremos mais felizes. Mais e felizes. Mais Verdade. felizes, é. A velhice é uma preparação para a volta. Sabe as palavras, professor? Disse a Deise. É isso aí. A Sandra: eu também, professor, sou viúva, tenho família e moro sozinho. Tenho aprendido ainda mais. É isso mesmo. O Marcos: a inteligência suprema não comete erros, não hesita nem titubeia. Perfeito. A Mara que está dando gratidão a, a, a transmitir, né, os estudos aqui com tanta alegria e nos motivando ao aprendizado. Deus abençoe e proteja você, Ronaldo. Obrigada, gratidão. Eu que sou grata de estar aqui. E me perguntaram no chat sobre o Ronaldo, está tudo bem com ele. Ele só quer que eu não perca a habilidade que ele ensinou, né, professor, de estar aqui manuseando tecnicamente as coisas. Aí ele fala, não, revezando com você. vai lá para não perder a habilidade técnica, mas ele está ótimo, obrigada. O Ailton diz, ele e o Divaldo disse que retornará em 6 ou 7 anos. Às vezes ele fala isso, mas chega do lado de lá, não é bem assim, tá certo? Porque aí tem outras tarefas, outras coisas para aprender, outras coisas para desenvolver. A gente nunca sabe quanto tempo a gente vai precisar para voltar. O querer no corpo é muito diferente do querer no espírito, no mundo espiritual. Os espíritos falam que a gente não sabe, né, professor, o momento, né, que volta, né? A Ludinha dando boa noite e nós estamos encerrando, professor. Encerrando, vamos fazer a prece. Vamos fazer a nossa prece. Mais de 133 pessoas aqui interlaçadas, como uma teia, como o senhor fala, né, professor? E o Ronaldo está pedindo para lembrar que semana que vem nós não teremos o estudo. Isso, eu vou estar. Em na sexta-feira estarei viajando para Natal, então não vou poder fazer o estudo. Ele é bem lembrado, ele pediu para que a gente fique aí com um gostinho de quero mais. Olha só, vou estar no meio desse povo importante ali, vou aprender com eles. Olha só. Até parece, professor, você está junto ali, no grau de importância ali. Não, mas eu vou aprender com eles, claro. Eu sei.
Mas então, semana que vem nós não teremos Isso, o estudo, só fica para a próxima. exato. O professor aqui, a Olga, dizendo que tem 84 e está tentando aprender cada vez É mais. isso aí, Olga. Vamos firme. É isso aí. Então, vou finalizar, então, professor, com a prece. Vamos. Só temos que agradecer a oportunidade que Deus nos oferece de estarmos aqui reunidos, através deste canal, através da tecnologia que nos permite estarmos tão próximos, como se estivéssemos presencialmente juntos, tão ligados como espíritos, entrelaçando nossos corações, nossos pensamentos, para aprender um pouco mais sobre nossa vida espiritual. Agradecemos a Jesus, nosso irmão, nosso amigo, por tanto que faz por nós. E agradecemos também nosso professor Otacílio por dividir seus conhecimentos de uma maneira fácil, amável, carinhosa, que permite que todos nós consigamos compreender aquilo que talvez sozinhos não conseguiríamos. E aqui, conforme foi solicitado, pedir uma união de todos os nossos pensamentos em favor do nosso irmão Divaldo, para que ele tenha o conforto que ele precisa, conforto emocional, espiritual, que a equipe de Dr. Bezerra de Menezes se faça presente e que Jesus o ampare hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Um beijo. Então, até daqui a Até 2 semanas. até daqui 15 dias. Isso. Um beijo. Fiquem com Deus.